ar-condicionado, cara. No ar. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, a Shalom. Quero nessa manhã louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando pelo Facebook da nossa igreja, a nossa EBD Online. Quero desejar desde já um domingo abençoado e dizer que Jesus, Ele está vivo. E isso é muito bom, porque nós podemos senti-lo e nós glorificamos a Ele, porque além de estar vivo, Ele também nos deu vida e vida com abundância. Nós vamos orar nessa manhã, entregando ao nosso mestre, nosso presbítero Roberto, que vai estar dando a aula de hoje. E eu queria muito que você fechasse os teus olhos em casa e orasse conosco. Deus, somos gratos a Ti, porque Tu estás vivo. Tu ressuscitou, ó Deus, como Tu prometera. E, ó Deus, nos deu vida e vida com abundância. Nessa manhã, como Tua igreja, estamos de pés e vivos também, fazendo a Tua obra. Pai, nessa manhã, eu quero Te entregar o Teu povo, que está do outro lado desta tela, assistindo a EBD, ó Pai. Eu quero Te entregar as famílias e Te pedir, ó Deus, que o Senhor abra, ó Deus, o entendimento de cada um deles. E assim também, ó Deus, do nosso professor nesta manhã. Ele já estudou, ó Deus, ele já orou e o Senhor já direcionou a ele a aula de hoje. Eu te peço, Deus, que como sempre tem sido, ele seja ferramenta nas tuas mãos para as nossas vidas. Use o teu filho uma vez mais e que o teu nome seja glorificado nessa manhã, em nome de Jesus. Presbítero Roberto. Amém. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos que estão nesse momento conectados conosco, com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de muita satisfação estar mais uma vez diante da igreja do Senhor, para que nós juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus, né? Porque na verdade a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E ela nos sustenta a cada dia para estar na presença do Senhor. E mais uma vez estaremos aqui nessa manhã lecionando a escola dominical e fazendo uso da palavra para poder crescermos juntos na comunhão, na graça e também no conhecimento. Nós estamos utilizando a revista da escola dominical, a revista da CPED, que está tratando do assunto da carta aos Efésios, a igreja eleita. E estamos aqui já na segunda lição, né? Na semana passada vimos a introdução à carta do apóstolo Paulo aos Efésios e nessa semana nós estaremos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade significa grandiosidade, excelência. Então, se nós colocarmos o sinônimo de sublimidade, ficaria a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo dessa semana fala em Efésios 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura em classe dessa semana, ela será feita também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, pois essa carta, essa epístola, ela está sendo utilizada como base para as lições dessa revista. E se encontra lá no capítulo 1. Nós estaremos fazendo uso do capítulo 1, versículo 3 e 4. E logo em seguinte, no versículo 9 até o versículo 14. Repetindo, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e logo em seguida o versículo 9 ao versículo 14. E diz assim
A palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, e que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiros estamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de mais uma vez, rapidamente, orar com os irmãos, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nosso entendimento e o nosso coração. Bendito Deus e eterno Pai, te dou graças ao Senhor por essa manhã. Mais uma vez estar na tua presença, Senhor, e poder, Senhor, juntamente com teus filhos, compartilhar a tua palavra. Abençoa o nosso entendimento, abençoa o nosso coração, para nós guardarmos a tua palavra, Senhor, e vir a praticar a mesma, para estarmos juntos fazendo a tua obra e o crescimento do teu reino. Abençoa a vida dos teus filhos que estão em casa, Senhor, acompanhando esta aula, Senhor. E nós possamos, Senhor, juntos, estarmos participando, meu Senhor, dos efeitos maravilhosos que é causado pela tua palavra na vida de cada um, Senhor, que a recebe. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez estaremos fazendo menção na escola dominical da lição número 2, que fala sobre a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Pequeno comentário antes de nós começarmos a lição. Na lição passada fizemos uma introdução a respeito da carta aos Efésios. Nessa semana utilizaremos ela novamente para que nós possamos estar juntos, obtendo alguns conhecimentos. O ponto central dessa lição são as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Porque, na verdade, desde a eternidade, Deus propôs em seu coração executar o plano de restauração e também de reconciliação com o homem caído consigo mesmo. Ou seja, na eternidade, o Senhor ele já tinha planejado algo para que houvesse uma restauração do homem caído, para que ele pudesse não somente restaurar, mas também reconciliar o homem consigo mesmo. E na epístola do apóstolo Paulo, nós vimos logo no início, o apóstolo nos convidando a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade, misericórdia e tão grande salvação que Ele nos concede. Pois o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito confirmou isso, nos assegurando com o penhor da nossa salvação.
Ele garantiu este plano executado desde a eternidade. Iniciando pela nossa revista, nós vamos à introdução que diz: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar o plano da restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Tópico 1 inicia sobre o título de A Nova Posição em Cristo. Continuando, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, o plano de Deus era para que o homem não se perdesse. E verdadeiramente no passado, todo homem estava perdido e condenado à morte eterna. Mas a infinita graça, amor de Deus, foi providenciado em Cristo Jesus, um grande privilégio para todo aquele que o recebe e crê. O ponto 1 do tópico 1 fala sobre a doxologia. Doxologia é uma palavra que ela significa a manifestação de louvor a Deus através de uma expressão de enaltecimento. Vou repetir. Doxologia significa manifestação de louvor a Deus através de expressão de enaltecimento. Por exemplo, quando você diz assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está botando em prática aquilo que se chama doxologia. Através da expressão, de uma expressão verbal, você está enaltecendo o nome do Senhor. Espero que os irmãos tenham compreendido o que significa essa palavra. E continuando, a leitura diz: após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí um exemplo de doxologia, onde o bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Ou seja, na carta aos Efésios, Paulo ele utiliza muito a doxologia. Por quê? Porque ele quer deixar claro para aquelas pessoas que tiveram contato com essa carta, que receberam, que ouviram a leitura dessa carta, ele quer deixar bem claro para as pessoas o quanto de gratidão nós devemos ter pela providência divina de ter, desde antes da fundação do mundo, já ter providenciado um plano de resgate do homem que havia de se perder. E isso por amor e misericórdia do próprio Deus.
do Pai Celestial. E isso para Paulo significava motivo de muita alegria, de muita satisfação. Ele rendia tributos a Deus em todo momento em que ele se expressava nessa carta, para deixar patente, claro, aos seus ouvintes e leitores, de que há necessidade em nós, porque ele não sugere que seja isso somente algo particular que ele sentia, não, ele desejava nos seus escritos que todos, ao descobrirem isso, ao saber disso, ao saber que Deus já providenciara esse plano tão grande de salvação para o homem que havia de se perder, que os homens dessem glórias a Deus, dessem tributos a Deus, rendessem a Ele graças por Ele ter se importado conosco, porque na verdade era o plano de Deus que tudo isso viesse a se realizar, o resgate e a reconciliação consigo mesmo. Por isso, ele não cessa de fazer uso da doxologia, que é enaltecimento através de expressões com o Senhor Deus. No ponto 2 do primeiro tópico, nós vamos ver aqui as bênçãos espirituais. Obviamente, seguindo a leitura, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Efésios 1, 4, podemos ler. Como também nos elegeu nela antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Estamos fazendo uma leitura de bênçãos espirituais que adviram juntamente com esse plano que Deus já tinha arquitetado para a nossa salvação. Ele não somente nos elegeu, mas também nos predestinou para sermos filhos. 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não só nos elegeu, predestinou e também nos fez agradáveis para si. 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não só nos predestinou, não só nos elegeu, não só nos fez agradável a si, mas também nos remiu. Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E revelou-nos a palavra da verdade. 1:13a. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. 1:13b. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade da promessa. 1:14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então nós vemos, irmãos, aqui nós vimos uma sequência, tá, ok? Uma sequência de bênçãos espirituais, ou sejam, bênçãos que veio de cima para baixo, de Deus para conosco, contido dentro desse mesmo plano, ou seja, o plano de Deus para resgatar, reconciliar consigo mesmo o homem caído. E dentro desse plano, dentro desse contexto, também vieram o quê? As bênçãos espirituais
sobre esse homem, porque na verdade Deus, ele reconcilia o homem com si mesmo e envia a ele bênçãos espirituais, as quais nós vimos aqui, que são algumas delas, não estão ainda na totalidade. Então, as bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, a do Espírito Santo, que a garante. Essas são bênçãos que nos conduzem a exclamar como Paulo. Essa nova condição é a condição que, dentro desse plano, o homem que é resgatado e reconciliado, ele toma uma nova posição diante de Deus. Tá ok? Seguindo a leitura diz, a expressão em Cristo. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência na conversão a Ele. Essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é muito importante nós sabermos, porque na realidade nós temos que entender que esse plano, ele é para todo aquele que crê e entrega a sua vida a Cristo. Apesar dele ter se preocupado com a humanidade, isso está restrito, essas bênçãos espirituais, essa reconciliação, ela está restrita ao homem que se entrega e aceita esse plano na sua vida, porque Deus nos deu também o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, cabe ao homem escolher se ele quer entregar a sua vida a Cristo ou se ele quer continuar vivendo uma vida de pecado, excluído desse grande plano em que Deus traçou desde a fundação do mundo. E seguindo aqui a leitura, diz, isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz. Portanto, nossa nova posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Significa, irmãos, que nós herdamos todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Porque a própria palavra nos afirma que quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o selo da promessa através do Espírito Santo. E nós também agora temos uma nova posição diante de Deus, uma nova condição de vida, porque as coisas velhas já passaram, agora tudo se faz novo. É uma nova vida, é uma nova visão, é um novo pensamento, porque a mente deve ser uma mente cativa em Cristo Jesus, e as coisas que para trás ficaram, e agora segue-se uma vida nova com Cristo Jesus. E essa posição é uma posição em que nós nos colocamos como herdeiro em Cristo, porque fazemos parte agora, estamos contidos dentro desse plano, tá? E as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, elas fazem agora parte da nossa vida. Elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso ser. E nós listamos algumas delas aqui em relação a isso. E nós podemos ver que vivemos em novidade dentro da vontade e do querer de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo chega um determinado momento que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então essa nova condição de vida, ela expressa através
de estar incluído dentro desse plano de salvação. Ok? Continuando, nós vamos ver agora um tópico 2. O tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. É o assunto do tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. E inicia assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia, ou seja, a prioridade de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, a prioridade de Deus, mesmo tendo entrado o pecado no mundo, foi através de Cristo nos conceder a remissão dos pecados, para que houvesse o quê? Uma restauração para o louvor da sua glória. O ponto 1, ele vai nos dizer a revelação do mistério. Porque Paulo, na sua carta, ele vai usar a seguinte expressão, que a salvação era um mistério que esteve oculto em Deus dos séculos, desde antes da fundação do mundo. E ele usa a expressão do mistério que estava oculto em Deus. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Nós vamos ver em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja que em Colossenses, o que Paulo diz? O mistério que estava oculto desde todos os séculos. Desde todos os séculos, não é verdade? Quer dizer, e agora revelado. Essa verdade, continuando a leitura, diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu querer, segundo o querer de Deus. Isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, ou seja, conforme o seu propósito, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, tivesse a grandiosidade, tivesse a excelência dentro desse plano. Amados, esse mistério ao qual o apóstolo Paulo ele se refere, ele diz que Deus, antes da fundação do mundo, ele planejou resgatar o homem, planejou reconciliar também esse mesmo homem caído consigo mesmo. Isso antes que houvesse mundo, veja bem, e antes que existisse o homem, logicamente. Mas na sua onisciência, Deus já tinha visto esse acontecimento, já tinha entendimento desse acontecimento, e já na eternidade já tinha planejado esse resgate e essa reconciliação. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que várias situações no Antigo Testamento, elas vão apontar para Jesus Cristo como um Cordeiro, como um Salvador, como
como grande resgatador, como remidor. E dentro dessa situação, a própria Bíblia também vai dizer que isso é o quê? Como sombras das coisas futuras. A sombra, se nós levarmos literalmente, ela pode ter até um formato do que é real, mas ela não expressa verdadeiramente a figura do que é real. Ela dá um entendimento, ela dá um caminho a seguir para que você tenha pelo menos uma noção do que está sendo projetado ali diante da sua presença. Então a Bíblia ela fala que as coisas que aconteciam, que apontavam para Cristo, as coisas que tinham ali o tipo e o antítipo que apontava para o ministério de Jesus, dele como o Salvador, dele como o legislador, dele ali como intercessor, dele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali era entendido no Antigo Testamento como sombra, como foi vaticinado, como foi profetizado no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o profeta Isaías como um profeta messiânico, porque muitas vezes Deus o usou para profetizar a respeito do Cordeiro, não é verdade? E tendo em vista toda essa situação, nós vemos que isso, para eles naquela época, estava ainda de forma encoberta. Vinha, mas vinha como sombra, vinha como algo que eles ainda não tinham a concretização de todo esse plano, não é verdade? Agora, com o advento do Messias, com a vinda do Messias, com o nascimento do Messias, com o cumprimento do seu ministério, com o cumprimento do desejo de Deus e do plano de Deus de ir ao Calvário e se entregar numa cruz, ali deixamos de ter como sombra e ter como o quê? Como figura perfeita diante de nós, porque ali estava se revelando o plano de Deus para resgatar e para reconciliar esse homem caído consigo mesmo. Dentro dessa mesma situação, nós vemos que esse plano ali, ele é revelado. Que plano era esse? Esse plano, amados, era as boas novas do Evangelho. É Jesus trazendo, tá ok? A essência, as claves desse plano que foi projetado antes da fundação do mundo. É Jesus se colocando como um sacrifício perfeito para que o véu do tempo fosse rasgado de alto a baixo, tirando a cortina da separação e trazendo o homem à presença de Deus através de Jesus Cristo. Aí esse plano estava sendo o quê? Revelado. Jesus no seu ministério, ao pregar para a multidão, ao ensinar para a multidão, ele estava revelando os segredos do Pai através da sua palavra. E a sua palavra, o Evangelho, os apóstolos que ficaram ali encarregados de continuar aquela obra, porque eles chamam os 12 ali, e a eles ele passa os segredos do reino, divide com eles o conhecimento celestial, traz até a ele qual é a perfeita vontade do Pai. Então ali Jesus estava o quê? Revelando esse grande plano, esse grande mistério que esteve oculto como sombra no Antigo Testamento e que é revelado em Jesus Cristo para resgatar o homem, para reconciliar o homem novamente com Deus. Porque o autor dessa reconciliação é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio para executar o plano divino. Por isso é que Paulo diz que é um mistério revelado, que estava ali em segredo, já foi entregue a nós, para que nós aceitemos a Cristo e façamos parte desse plano tão maravilhoso que é a salvação. Amém? No ponto 2,
nós vamos ver a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir significa aqui voltar para Ele todas as coisas, ok? Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste também em Cristo. Implica dizer que o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração eu vou até parar um pouquinho aqui para fazer uma grande observação. Nessa leitura que nós vamos fazer agora, ela é muito importante e nós vamos fazer um comentário a respeito, que diz: essa declaração não tem como conotação universalista a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, tá ok? Então significa dizer que esse convergir a Ele todas as coisas, tá ok? Não significa que o homem, vivendo a sua vida natural, vivendo como ele quer viver, sem se decidir a entrar dentro desse plano que Deus projetou para o homem caído, significa dizer que ele, se ele não estiver dentro da vontade de Deus, mesmo com todo esse convergir, significa que isso não dá a ele, tá ok? O direito de ser chamado filho de Deus. Essa declaração ela não tem uma conotação universalista, porque o homem terá sempre o livre-arbítrio diante de si, de querer ou não querer, aceitar ou rejeitar. Então, ele não dá a ideia de que no fim todos serão salvos, que para uma decisão e uma entrega, tá ok? Então significa dizer que finalmente tudo será como Deus planejou, ou seja, Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a plano dos tempos. A palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, ou seja, o que o autor quer dizer é que aqui, essa palavra de tempo, na plenitude dos tempos, significa uma cronologia humana, como nós, por exemplo, sabemos, por exemplo, que no dia 25 de dezembro comemoraremos o Natal, que em data pré-fixada teremos tal evento. Não é dessa forma, tá ok? Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, tá ok? Mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinada para que todas as coisas estejam sob o seu domínio. Ou seja, essa expressão aqui, kairos, significa que é um tempo divino, ou seja, um tempo determinado por Deus, tá ok? Que não cabe ao homem ter ciência desse tempo, tá? É como se nós, por exemplo, tivéssemos querendo saber o dia e a hora da volta de Cristo. O dia e a hora da volta de Cristo, ela está contida dentro do tempo kairos, ou seja, da plenitude dos tempos. O próprio Jesus disse que saber esse dia e hora só pertencia ao Pai saber, e não aos homens. A nós, ele deixou os sinais, deixou as evidências e falou para que nós estivéssemos prestando
atenção a esses sinais. Porque quando eles viessem a acontecer, a nossa redenção estaria o quê? Próxima, não é verdade? E o tempo Kairos é o tempo que Deus propôs assim para que as coisas viessem a acontecer. Então, de forma que esse convergir a Cristo todas as coisas, nós temos que entender que isso será necessário porque quando Adão, lá no Éden, ele cede à tentação e ele sai fora dos planos de Deus, nós vemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós entendemos o que com isso? Nós entendemos que Deus está no controle e sempre estará de todas as coisas, mas foi dada a Satanás a liberdade de arquitetar planos do sua vontade, do seu querer aqui neste mundo. E dentro dessa situação aí, lá na frente, quando no tempo de Deus, no Kairos de Deus, tá ok? Haverá o tempo em que Cristo tomará das mãos de Satanás toda essa liberdade que ele tem e todas as coisas que por motivo do pecado no mundo tiveram uma influência e transformação, será restaurada e convergida, ou seja, e será voltada novamente para o domínio único e exclusivo do Senhor Jesus, como cabeça da igreja e cabeça do universo, tá ok? Dentro da sua perfeição. É isso que o texto está dizendo. No ponto 3, no segundo tópico, diz: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda de pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica, ou seja, ele confirma igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvor e glorificar a Deus. Isso assinala não somente a adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. A gente vai ver isso em 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Podemos entender então que, voltando um pouquinho, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Como é que nós podemos, irmãos, fazer outros a fazer o mesmo que nós? Isso está falando também de quê? Falando também de testemunho, da maneira que vivemos e procedemos. Aqui está falando sobre palavras e ações. E isso vai fazer com que o nosso testemunho, tá, okay, influencie em quem as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que têm contato conosco, que fazem parte do nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no serviço. E o nosso testemunho, muitas vezes, fala muito mais do que palavras, porque a todo tempo nós temos uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, observando o que nós temos feito. E se nós somos cidadãos do céu, nós temos que se comportar e viver como tal. Então isso é importante para que outros venham também a fazer o mesmo que nós. Continuando a leitura, diz: por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, a vida que você vive com testemunho em Cristo Jesus glorifica o nome do Senhor através dos seus atos e palavras. O ponto 1, o tópico 3 vai falar o Espírito Santo, penhor
da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo, ponto 1 vai dizer, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Vou repetir novamente. Aquele que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Podemos ver isso na Bíblia? Tito 3, versículo 5 ao 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Nós vamos encontrar isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, Ele regenera, ele purifica e também santifica o pecador. Ele faz essa tríplice ação na vida do pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Nós vamos ver isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então acabamos de ver quais são as 9 propriedades do fruto do Espírito. Deus produz isso em nós através do seu santo e bendito Espírito. E o que eu gostaria de voltar um pouquinho na lição só para fazer um comentário a respeito do selo. Diz aqui que nos tempos bíblicos o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Logicamente o linguajar bíblico, amados, ele usa coisas que não conhecemos para as coisas físicas, para explicar ou dar noção das coisas espirituais. Eu creio que muitos dos irmãos, ao verem algum tipo de programa, filmes, em que na Idade Antiga, quando um rei ele escrevia uma carta, quando ele editava alguma lei, algum pronunciamento para ser lido em público, ou para que ele endereçasse um documento para outro reino, para algum outro lugar, após o término daquele comunicado por escrito, o rei, o que era costume fazer? Ele tinha o seu brasão, ou seja, ele tinha um símbolo que o representava. E aquilo ali
ele jogava uma espécie de uma cera derretida e cunhava em cima dessa cera, tá ok? O formato do seu brasão, que estava muitas vezes ou num sínodo ou num anel, e ali ele colocava o selo real, significando que a origem daquela mensagem era uma origem real, e esse selo só poderia ser aberto pelo destinatário. Se ele fosse rompido por algum outro, corria a pena até de ser executado, porque estaria transgredindo, tá ok? Um decreto real. Então aquele selo ali representava a pessoa do rei, a autoridade do rei. E ali, quando diz que o Espírito Santo ele nos cela em si mesmo, significa dizer que ali é colocado em nós essa marca de Deus em nós, o Pai, através de Cristo Jesus. E ali ele está usando uma expressão humana para explicar algo celeste, não é verdade? E aqui no final dessa leitura também fala o verdadeiro relacionamento com Deus por meio dos frutos do Espírito. É necessário que a gente não confunda fruto do Espírito com dons espirituais, tá ok? Fruto do Espírito não é a mesma coisa que dons espirituais, tá ok? E porque nós precisamos separar essas coisas, tá? O fruto espiritual, ele é algo que é concedido, tá? A nós, tá ok? E ele é produzido pelo Espírito de Deus à medida que nós nos entregamos à vontade de Deus, o Pai. E é produzido em nós todas essas qualidades, tá ok? Para que nós venhamos aqui, venhamos a ter verdadeiramente características divinas, tá ok? Características divinas. Nós, através do fruto do Espírito, testemunhamos muito bem a quem está no nosso redor a respeito da glorificação do Pai. Quando você é longânimo, quando você é benigno, quando você é uma pessoa temperada, de bons costumes, que expressa o seu caráter através do fruto do Espírito, todos em volta vê que você verdadeiramente é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que tem uma vida diferente, uma nova posição da anterior que poderia ter vivido, e nós vemos assim que esse fruto se evidencia na nossa vida. Dons espirituais é os dons que Deus nos concede para o quê? Benefício da igreja, quando você profetiza, quando você tem dons que não são humanos. É diferente, tá ok? Então isso fique bem claro entre nós. Seguindo o ponto 2 do tópico 3, que fala o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, ou garantia, ou até mesmo primeira parcela. A palavra tem origem semítica, ou seja, essa palavra semítica significa de origem dos descendentes de Sem, filho de Noé. E era usada nas transações comerciais para assegurar o preço e garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Vou ler de novo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Mas vem uma ressalva logo em seguida, nessa lição. Tá ok? Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiel. Ou seja, tá ok? O selo do Espírito Santo que está em nós, ele nos garante a comunhão com Deus, nos garante que somos filhos de Deus, que nós já lemos ali,
que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá ok? E isso nos dá a certeza, a convicção, tá ok? Que somos pessoas salvas em Jesus Cristo. Mas também isso não quer dizer que o cristão ele está salvo independente daquilo que fizer. Olha, já aceitei Jesus, recebi o selo, agora então posso fazer o que eu quiser, viver a minha própria vida, já garanti. Não é dessa forma. Porque na realidade, quem é nascido de novo de Deus não tem prazer em pecar. Não tem prazer em voltar aos velhos costumes. Não tem prazer em ceder aos rudimentos da corruptibilidade da carne. Não tem prazer em desobedecer a palavra de Deus. Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Significa que o homem aceitou a Cristo, recebeu o selo do Espírito Santo e ele agora, ele é perfeito, ele não peca mais, ele está isento de errar? Não, não é isso. Porque a própria palavra também diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai para interceder por nós. E esse é Cristo Jesus. Errarmos, somos humanos. Falharmos, somos humanos. Mas ter prazer em errar, em pecar, é uma situação totalmente diferente. E isso está patente lá em Mateus 24:13, que fala a respeito dessa situação, de se manter fiel. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Salvo. Perseverar enquanto é dia, é noite, perseverar enquanto vida tiver. Perseverar até o fim. Esse será salvo, se mantendo na condição de filho de Deus. Conclusão da lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória de Deus eterno na plenitude dos tempos. Todo desígnio divino estará plenamente executado. E assim, amados, terminamos essa lição. Eu espero em Deus que você possa ter o entendimento de que Deus nos amou de tal maneira que desde antes da fundação desse mundo, Ele se preocupou com a nossa queda e dentro do seu plano, Ele elegeu Cristo Jesus como primazia para a nossa salvação. E que nós possamos estar sempre louvando, fazendo essa doxologia, na verdade, de estar rendendo glória, graças, agradecimento, reconhecendo o grande favor imerecido de Deus para conosco dentro desse grande plano. Que o Senhor nos ajude a continuar fiel a Ele até a morte e estarmos fazendo a sua vontade, rendendo frutos para o reino de Deus. E aqui nós terminamos essa lição. Aguardo os irmãos no próximo domingo, nesse mesmo horário, que o Senhor possa abençoar, te dar uma semana perfeita em Cristo Jesus, de paz, de bênção, e que você possa, dentro do seu lar, estar aí, mesmo não estamos juntos em corpos, mas estamos juntos no Espírito de Deus, em comunhão e graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nosso amado pastor Leandro estará fazendo as considerações finais ao término da aula dominical. Amados, foi uma manhã de aprendizado, uma manhã de bênçãos para nossas vidas. Que você guarde essa palavra no seu coração e que, além de guardar, que você viva ela todos os dias
da sua vida. Hoje nós comemoramos a Páscoa, comemoramos a ressurreição do nosso Jesus. E Ele está vivo para te dar vida. E novamente falo, vida com abundância. O presbítero Roberto, ele disse em uma das suas últimas frases, um versículo que ele cabe para os nossos tempos: perseverar até o fim. Precisamos perseverar diante de tudo aquilo que tem acontecido e que vai acontecer, que vai separar os que perseveram e os que não perseveram. Que você tenha uma manhã de paz, um almoço abençoado. Logo mais às 6 horas estaremos realizando o culto online. Dessa feita nós estaremos na Santa Ceia aqui na igreja. Você é o nosso convidado para estar assistindo o culto online. Convide a sua família, seus amigos, seu vizinho, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.